Nesse vídeo a gente está continuando o curso de Teontologia 1, a gente está falando sobre a essência de Deus, quem Deus é, e a gente vai falar sobre os nomes de Deus. O professor Bavinck vai dizer alguma coisa sobre os nomes de Deus, que o nome de Deus nas Escrituras, na Bíblia, não descreve apenas Deus, não descreve essencialmente Deus como ele existe em si mesmo, mas Deus em sua revelação, em suas múltiplas relações com as suas criaturas. Né? Agora, esse nome não é arbitrário. Se Deus se descreve dessa forma é porque ele é desse jeito. Então, resumido no nome de Deus está a sua honra, a sua fama, excelência, revelação, o próprio ser de Deus. E é por isso que a gente estuda os nomes de Deus, porque através dos nomes de Deus a gente conhece um pouquinho mais sobre quem Deus é, sobre como Deus é. Né? Então, o nome de Deus, a ideia do nome na cultura antiga era uma ideia muito importante, né? O nome de alguém. Então, falar sobre o nome de Deus é uma coisa muito importante e a gente sempre tem que falar. Né? Agora, uma observação que eu vou fazer aqui é que eu vou falar sobre alguns nomes de Deus aqui, não vou falar sobre todos, né? Eu deveria falar sobre todos, mas eu escolhi falar aqui só sobre os nomes que são de maneira geral sobre Deus. Por quê? Porque os nomes que se aplicam de maneira específica para a segunda e para a terceira pessoa da Trindade, a gente vai reservar para outros módulos. Né? Quando a gente chegar em Cristologia, eu vou falar sobre os nomes de Cristo. Quando a gente falar sobre pneumatologia, eu vou falar sobre os nomes do Espírito Santo. Né? Então, aqui estão só os nomes genéricos, os nomes específicos para a primeira pessoa da Trindade. A gente tem que manter isso em mente quando a gente fala aqui. Embora a gente não tenha falado sobre Trindade ainda, a gente vai falar em outra aula. Né? O nome de Deus, talvez um dos nomes mais comuns aí, como Deus é chamado no Antigo Testamento, é esse nome aí, Adonai, está escrito aí em hebraico. Né? A ideia de senhor, de mestre, de dono. Né? Adonai é uma palavra comum em hebraico, que era aplicada para os donos dos escravos, né? Às vezes também para os maridos das esposas, às vezes as esposas se referiam aos maridos desse jeito. Então a ideia que traz é que Deus é o dono do seu povo. Né? A gente perdeu um pouco da noção do que é alguém ser o dono de alguém, porque graças a Deus a gente vive numa sociedade onde não existe escravidão, mas quem vivia numa sociedade onde houve escravidão tinha muito essa noção do que é alguém ser dono de alguém. Né? Deus é o dono do seu povo é seu escravo, seus servos. De fato, a palavra escravo e servo, tanto em hebraico como em grego, é a mesma palavra, não existe distinção aqui. Deus é de fato o nosso dono. E Deus é o marido, né? Muitas vezes ele é comparado com o noivo, e nós somos a noiva, a igreja. Israel é a noiva, a esposa de Deus. Né? Deus é Adonai, então ele é o Senhor, é o dono. Normalmente nas nossas Bíblias em português, esse nome, quando é aplicado a Deus, ele é escrito assim, né? Senhor com S maiúsculo e o resto minúsculo. Quando você vê isso aqui provavelmente é a tradução desse nome em hebraico, que é Adonai, no sentido de que ele é o Senhor, ele é o dono do povo. Por que eu estou falando isso? Porque existe um outro nome em hebraico que também na nossa Bíblia é traduzido como Senhor, mas aí, por tradição, nas Bíblias em português, eles escrevem esse nome com todas as letras maiúsculas, assim, né? Em caixa alta. Senhor com tudo maiúsculo. Quando você vê assim na Bíblia, é porque é esse outro nome de Deus que em hebraico a gente não pronuncia isso. Em português, a pronúncia pode ser Jeová ou Javé. Né? Os protestantes tendem a preferir Jeová, os católicos tendem a preferir Javé, mas de fato tanto faz, a gente não sabe quais são as vogais, é um nome que só tem 4 consoantes, por isso é chamado também de tetragrama sagrado, são 4 consoantes, a gente não sabe as vogais, então pode ser Jeová ou Javé, tanto faz. E o que ele significa? Esse é o nome de Deus por excelência, é o nome de Deus por eminência, e ele é tradicionalmente traduzido dessa forma, né? Como eu sou o que sou. Né? Ele é um nome que é derivado do verbo ser ou estar em hebraico. O verbo ser ou estar em hebraico, quando está no presente, não aparece, exceto nesse nome. Nesse nome é como se fosse o verbo ser ou estar no presente. Então ele é o eu sou, eu estou. Ele aparece lá quando Deus se revela para Moisés em Êxodo 13. Desculpa, em Êxodo 3. Também aparece muitas outras vezes nas Escrituras. E o que ele quer dizer é um pouco debatido. Ele pode se referir à unicidade de Deus, ao fato de que Deus é um só,
de que só existe Deus e não existe mais ninguém. Eu sou, mas ninguém é do jeito que eu sou, né? Esse é o jeito como, por exemplo, Deus usa esse nome em Deuteronômio 32, 39. Eu sou, eu sou aquele que faz o bem, eu sou aquele que faz o mal. Não existe um Deus bonzinho que faz o bem e um Deus malvado que faz o mal. Só existe eu. É isso que Deus diz lá em Deuteronômio 32. E ele usa esse nome, né? Eu sou, não tem outro, né? Pode se referir, os pais da igreja, na igreja antiga, diziam que esse nome se referia à aceidade de Deus. Aceidade é um atributo de Deus, a gente vai ver depois quando a gente falar sobre os atributos de Deus, mas quer dizer que Deus existe por si mesmo, que ele não depende de mais ninguém, de mais nada para existir, né? Os pais da igreja tendiam a dizer que esse nome se refere a isso, o fato de que Deus existe por si mesmo. Eu sou, eu não dependo de ninguém para existir. Pode se referir à eternidade de Deus. Muitas vezes, nos últimos anos, tem se falado muito sobre isso, né? Disso se referir, esse nome se referir à eternidade de Deus. Eu sou o que sou, eu fui o que fui, eu serei o que serei. Eu sou, simplesmente eu sou. Eu não, né? A ideia de que Deus é eterno, ele é permanente. Ou pode se referir ao fato de que Deus está com o seu povo. Como eu disse, pode ser o verbo ser ou estar. Eu estou contigo, eu estou aqui. Eu estou, simplesmente, né? Ou, de fato, pode se referir a tudo isso junto, é muito mais coisa, né? Tudo isso pode estar embutido aí. Lembrando aquilo que a gente viu já na última aula. Toda fala sobre Deus é uma fala metafórica, percebe? Deus tudo isso a gente está usando metáforas para falar sobre Deus. Então, de fato, tudo isso pode estar incluído nessa ideia do eu sou o que sou. E aí, derivado desse nome, tem vários outros. Tem os nomes compostos aí, e são vários. Eu botei aí alguns, está escrito em hebraico aí, mas a gente vai ver aqui a parte do português, né? O Jeová Jireh, Jeová Yireh, o Senhor proverá, é o nome que aparece lá em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? E Abraão fala, Deus vai prover um sacrifício, né? Deus vai providenciar, Deus é aquele que providencia, aquele que vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ele é a própria definição de paz. Ele é paz, né? Paz é Ele. Jeová Tsevaot, o Senhor dos exércitos, a ideia de que Deus é um general, né? Ele é o dono dos exércitos, ele é o chefe dos exércitos, ele é aquele que convoca, que lidera os exércitos de Israel. Jeová Mekadeshem, o Senhor é o vosso santificador, ele é aquele que santifica o seu povo, ele é aquele que torna o povo santo, faz o povo ser santo, né? Jeová Roi, o Senhor é meu pastor, e essa palavra Roi aqui, né, em hebraico, é derivada do verbo ver, né, porque o pastor de ovelhas é alguém que vê, que olha as ovelhas, que olha pelas ovelhas. Nesse sentido, Deus é o meu pastor, ele é aquele que olha por mim, aquele que cuida de mim, aquele que não vai me deixar fugir, não vai me deixar desamparado. Ele é o meu pastor, né? Novamente, percebe? Tudo isso é fala metafórica. Eu estou comparando Deus com uma profissão humana. Jeová de Sidkenu, ele é o Senhor nossa justiça, ele é a nossa justiça. El Gemulot, Jeová, o Senhor é o Deus de retribuição, ou seja, o Deus de vingança, aquele que vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Jeová Maqué, o Senhor é o que fere. Percebe, Deus não é apenas aquele que cura, ele é o Jeová Rofer, o Deus que cura, o Senhor que te cura, mas ele também é o Jeová Maqué, aquele que fere. Ele é o que cura, ele é o que fere. Só tem Deus, não tem outro. Essa ideia da unicidade de Deus. Não tem um Deus bonzinho e um Deus malvado. Só tem um Deus. Ele é aquele que fere, aquele que cura. Jeová Shammah, o Senhor está ali, né? Em Jerusalém. Isso é um texto que estava falando, de fato, esse é o nome de Jerusalém, mas a gente aprende algo sobre Deus quando Ezequiel fala isso, né? Deus é aquele que está presente, que está ali. Jeová Elohei Israel, o Senhor é o Deus de Israel, embora outras nações possam inventar os seus deuses. Israel, o povo de Deus é escolhido para adorá-lo. Deus é o Deus de Israel, o Senhor de Israel. E um outro nome de Deus, o terceiro, né? A gente já falou de Adonai, a gente falou de Jeová. O terceiro nome de Deus é El, ou Elohim.
Elohim é o plural de El, né? Que quer dizer Deus, o poderoso, pode ser o Deus verdadeiro, ou podem ser os deuses pagãos também. A palavra também é a mesma. Então pode querer dizer deuses, aí, os deuses pagãos, ou, quando está no plural, né, no plural, os deuses dos povos. Né? Mas também, mesmo no plural, é aplicado ao Deus verdadeiro. O Deus de Israel é um Deus plural. O que isso quer dizer? Tradicionalmente isso é entendido como uma referência à Trindade, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, a pluralidade dentro do ser de Deus também pode ser uma referência ao poder, aos atributos plurais de Deus. Deus é um Deus plural. Ou pode tudo isso aqui estar junto, embutido nessa ideia de que Deus é um Deus plural. Né? Por isso ele é chamado... Deus em hebraico é El. Elohim é Deus no plural. Deuses. Né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus plural. Porque a referência mais clara aí é a Trindade. Né? E novamente também existem nomes compostos de Deus aqui, né? De El, os nomes compostos de El. Tá aqui El Elyon é o Deus Altíssimo, Deus que está acima de todas as coisas. El Roi é o Deus que vê, percebe? Novamente a ideia do aquele que vê. El Shaddai, muitas vezes é traduzido como Deus Todo-Poderoso, mas a ideia em hebraico é o Deus que é suficiente, é o Deus que se basta, o Deus que basta. El Shaddai. Elolam, o Deus eterno, o Deus que existe para sempre, desde sempre. El Elohei Israel, Deus, o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, novamente essa ideia de que outras nações podem ter outros deuses, mas Israel tem esse Deus. Então esses são os três principais nomes de Deus, principalmente no Antigo Testamento: Adonai, Jeová e El. E é interessante que assim, enquanto que o Antigo Testamento vai usar o nome Adonai, que é um nome que é traduzido como Senhor, e o nome El, que é traduzido como Deus, o Antigo Testamento usa os dois nomes para Deus. Né? O Novo Testamento, de fato, vai separar, vai falar mais sobre Deus Pai como Deus e o Filho como Senhor. Né? Paulo sempre fala isso, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, isso, longe de estar diminuindo Cristo, está elevando Cristo ao status de Deus, né? Porque pega dois nomes que o Antigo Testamento usava para Deus e bota um deles para o Pai e outro para o Filho. Então, o Novo Testamento vai fazer essa distinção mais clara e a gente ainda vai ver isso aí em outras aulas, né? Estou adiantando aqui. Mas a ideia é essa. Porque Deus é Pai e Ele é chamado de Pai no Antigo Testamento já, né? Deus é o Pai do seu povo. Esse, de fato, é o nome... É assim que Jesus muitas vezes se refere ao Pai como Pai, né? Em que sentido ele é Pai do povo? Ele é Pai de Cristo por causa da Trindade. A gente vai ver isso em outra aula. Mas, ele é Pai do seu povo no sentido que ele é o Criador, ele é a origem do seu povo. O povo existe porque Deus nos chamou para ele, né? Essa é a ideia aqui de Deuteronômio 32:6. Seus povos são e devem ser parecidos com ele. É porque são seus filhos. Se ele é o pai, nós somos os filhos. Como filhos, temos que ser parecidos com o nosso pai. Né? Esse é um nome usado frequentemente no Novo Testamento por Deus Pai, para a primeira pessoa da Trindade. Como eu falei, não vou falar dos outros nomes. Quando a gente chegar em Cristologia, eu falo dos nomes de Cristo. Quando a gente chegar em Pneumatologia, eu falo dos nomes do Espírito Santo. Aqui a gente vai se referir apenas à primeira pessoa da Trindade e aos nomes genéricos de Deus. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os atributos de Deus.